Hoje de manhã eu comecei falando sobre uma igreja profética. E nós falamos o que é o profético. Começamos lendo o texto que Paulo diz: não apagueis o espírito, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19. Paulo diz: não apaguem o espírito, não despreze a profecia. Nós falamos que existe uma grande obra de esfriamento no Brasil, hoje nas nações, na igreja evangélica. E o resultado disso é porque a igreja não está se relacionando com a profecia, não está desprezando a profecia. E nós falamos também que o fundamento do profético é a palavra profética. E a palavra profética é a Bíblia. Amém? Logo, tudo que é profético, que está desalinhado com o que está escrito na Bíblia, não é profético, é patético. Está comigo? Então, o fundamento da igreja profética não são os sonhos, as visões, os dons. O fundamento de uma igreja que é profética é uma igreja que está alinhada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra profética. Falamos também pela manhã que o conteúdo da palavra profética, baseado em Apocalipse capítulo 1, é a revelação de Cristo Jesus. Então toda mensagem que é profética, que não revela a Jesus, não fala de Jesus, da sua obra, ela não é profética. Tudo bem? Repita comigo: nós temos uma missão profética: revelar a Jesus para o mundo. Você está comigo? Quantos são proféticos? Todos. Quantos podem profetizar? Todos. Quantos fazem parte de um corpo apostólico e profético? Você está comigo? Bom, então, nessa noite eu quero continuar falando sobre uma igreja profética. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que Deus está fazendo no Brasil. E eu quero falar um pouco sobre o futuro. O que Deus está fazendo no Brasil é algo poderoso. E eu quero ler algumas profecias e falar sobre um tempo de restauração. Antes de começar, eu quero te encorajar. Eu falei isso pela manhã. Enquanto eu estiver falando e comunicando a palavra profética, a profecia bíblica, o Espírito vai se mover nessa sala. E não só apenas nessa sala, mas você está vendo pela internet, o Espírito vai falar com você. A minha Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Você sabe, você já foi na praia? Como é que é o som das águas? O som das águas, eu sou especialista, eu moro no Rio de Janeiro. O som das águas, às vezes, ele é muito intenso. Ele é... né? Mas às vezes o som das águas ele é suave. Então ele é... Às vezes ele é barulhento e às vezes ele é suave. Mas qual é a maior característica do som das águas? Ele é constante. O som das águas nunca para. Se você ficar um dia inteiro diante do mar, você vai, durante um dia inteiro, vai ser imergido pelo som das águas. Às vezes ele é forte, às vezes ele é suave, mas o som das águas nunca para. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, porque a voz do Senhor sempre está em movimento. A voz do Senhor nunca para. A voz do Senhor está se movendo nessa sala agora. Enquanto nós estivermos profetizando a palavra e falando de Jesus, a voz do Senhor vai se movimentar aqui, vai movimentar pensamentos dentro de você, vai movimentar sentimentos no seu interior. Então o que eu quero te encorajar, você precisa registrar aquilo que Deus fala contigo. Isso é muito importante. Você precisa anotar, você precisa levar a sério aquilo que Deus fala. Amém? Então se você está aqui e nós vamos emergir juntos nas Escrituras, eu te encorajo a você anotar aquilo que Deus falar com você aqui nessa noite. Estamos juntos? Amém? Então vamos, aperta os cintos e vamos nessa. Vamos abrir em Apocalipse 19, versículo 10. E que o Senhor nos ajude nessa noite, trazendo clareza, que os olhos se abram, que a revelação cresça em nossas vidas, que o Espírito da profecia nos batize coletivamente aqui.
que como cantamos, nós nos abrimos, nós somos o sacrifício nessa noite. Vem nos encher com o Teu Espírito. Acende o Teu Espírito no nosso interior. Acende-nos coletivamente. Assim como Atos capítulo 2, quando o Espírito caiu e batizou 120 pessoas. Nós pedimos um batismo coletivo do Teu Espírito de revelação aqui. Remove as escamas dos nossos olhos nesses dias, Espírito. Nós queremos crescer na revelação de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim. Você abriu? Então lancei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso. Sou conservo teu e dos seus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você pode repetir isso? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a nossa missão profética é falar do diabo? Sim ou não? Não. É falar das tribulações? A nossa ênfase é falar sobre o mundo, sobre os problemas, sobre as catástrofes. A nossa ênfase, qual é a ênfase da nossa mensagem? É testemunhar a Jesus. O espírito profético que está sobre a igreja nos leva, nos capacita, nos impulsiona, nos comissiona a dar testemunhos da pessoa de Jesus Cristo. Logo, se o nosso foco como igreja não é Jesus, aquilo que estamos fazendo não é igreja, é clube. Amém? Então, a nossa missão é dar testemunho de Jesus. Então, tudo que é profético fala de Jesus, revela Jesus, glorifica Jesus. E a mensagem profética, ela vai falar de Jesus e sua obra. Então vai falar de quem é Jesus e da sua obra. A obra de Jesus que começou na eternidade. A minha Bíblia diz em Apocalipse que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Quando que Jesus se entregou? Antes da fundação do mundo. Você está comigo? Quando que, olha que doideira, quando que o Pai deu o Filho? Quando que o Pai amou o cosmos, por isso Ele deu o Filho? Antes da fundação do mundo. Então vem comigo. Antes de você existir, antes de existir céu e terra, antes do homem pecar, Jesus já tinha sido entregue na eternidade. Antes do problema existir, Ele já era a solução. Pensa comigo, Deus é onisciente, sim ou não? Quando Deus criou o homem, Ele sabia que o homem ia pecar? Sabia que o homem ia fazer essa lambança no mundo? Então por que Deus criou a si mesmo? Se Deus sabia que o homem ia fazer essa lambança, por que Deus criou a si mesmo? Porque Cristo já era a solução antes do problema existir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não entrou em Jesus no meio do caminho, não. Você sempre esteve nele. Amém? Então a obra de Jesus começa na eternidade. A obra de Jesus se revela na criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo. E tudo foi criado por meio dele e para ele. E em Romanos capítulo 1, diz que a criação revela a grandeza de Cristo. E todos aqueles que contemplam a criação e não glorificam a Deus, são indesculpáveis. A obra de Cristo começa na eternidade, se revela na criação. A obra de Cristo também se revela no mundo caído, porque depois que o homem peca e a terra é amaldiçoada, o próprio Cristo aparece para Adão. Aleluia. Só uma pausa. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Nunca.
Deus nunca foi visto, o Pai nunca foi visto. Deus é invisível. E habita numa luz inacessível. E nunca ninguém viu a Deus. Nunca. Se nunca ninguém viu a Deus, o que acontece com todas as vezes que Deus aparece para um homem? Quem que aparecia? Se Deus é invisível, quem aparecia para Adão no Éden? Aquele que é a imagem do Deus invisível. Quem que se relacionava com Adão? Jesus, o Cristo pré-encarnado. E quando o homem peca, o próprio Cristo aparece no Éden. E aí tem a sentença, lembra da sentença? Tem a sentença do homem, por causa do pecado, o trabalho vai ser de forma árdua, a mulher, aumento das dores. Tem a sentença da terra, por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. E tem a sentença da serpente. Quem lembra da sentença da serpente? O que Jesus falou para a serpente? Ele falou assim, ó, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. E os descendentes, os teus descendentes, e o descendente da mulher. E o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Vem comigo. Quem foi o descendente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás? Então Jesus estava falando dele mesmo para a serpente. Agora, pergunta. A Bíblia diz que o movimento que esmagou a serpente produziu uma ferida no corpo. Está comigo? Porque o descendente da mulher ia esmagar a serpente, mas a serpente o que ia fazer? Ferir o calcanhar. Então, nessa passagem de Gênesis 3,15, o próprio Jesus está dando testemunho do Evangelho. E ele fala 3 coisas muito fortes. Número 1, ele ia encarnar. Porque ele não ia vir como Deus, ele ia vir como filho do homem. Estamos juntos? Quem fez a lambança? Foi Deus ou foi o homem? Quem que ia resolver? Não. Quem ia resolver era um homem. Porque Jesus, embora sendo semelhante a Deus, se esvaziou, assumindo forma humana. Então ele desceu da sua forma e encarnou, e veio como segundo ou último Adão, o filho do homem, e resolveu a treta que o homem, como homem. Ele encarnou. Aleluia. Está tudo bem? Por que Jesus encarnou? Você já parou para pensar nisso? O trabalho que deu. Por que ele não veio e resolveu como Deus? Falar, morre Satanás, morre todo mundo. Morre o inferno todo. Acabou. Por que ele veio como um homem? Porque ele veio para restaurar a posição sacerdotal que o homem tinha perdido no jardim. Por isso que a mulher, quando vê Jesus ressurreto, ela vê ele como um jardineiro. Tudo bem? Aleluia. Eu estou profetizando para você. Terra, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Eu não preciso rodar para profetizar. Eu não preciso nem mudar minha voz. Já viu que tem gente que vai profetizar, muda a voz? O cara fala assim, igual eu, cheio de gíria carioca. Aí ele vai profetizar, ele falar-te-ei e dizer-te-ei. E para profetizar, ninguém precisa falar na primeira pessoa. E nem mudar a voz, nem tremer, nem nada. Você só precisa fazer uma coisa: dar testemunho de Jesus. Essa é a nossa missão profética. Mas a obra de Jesus, ela se revela na queda. Porque Jesus é a resolução. Ele é o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça. Mas a obra de Jesus também se revela por meio da aliança com Abraão. Ele fez aliança com Abraão. E a partir de Abraão,
edificou uma família, a partir dessa família edificou um povo, a partir desse povo ele edificou um reino, e a partir desse reino ele levantou uma família real, a família de Davi. E o próprio Senhor aparece para Davi e fala que ia se levantar o descendente de Davi, que ia sentar no trono em Jerusalém, e o descendente de Davi receberia o reino do Pai, e esse reino não teria fim. Gênesis 49 diz que o cetro não se apartaria de Judá. Você precisa entender que a revelação de Jesus não começa em Mateus, ela começa em Gênesis, porque a Bíblia inteira ela tem um assunto: a revelação de Jesus Cristo. E a nossa missão é revelar a Jesus para o mundo. Você está comigo? Beleza. E aí, a obra de Jesus se revela por meio da aliança com Israel. E por isso ele encarna como um judeu. Deus não é judeu, mas Deus escolheu ser judeu. O Deus homem, Jesus Cristo, encarna, cresce. Com 33 anos, mais ou menos, segundo alguns dizem, ele se entrega na cruz. E ele derrama o sangue. E ele compra para Deus homens de toda a tribo, raça, língua, povo e nação. E se torna o herdeiro do mundo. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita. E ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Existe um homem de 33 anos de idade que está sentado à direita do Pai agora, no céu. Mas ele não vai ficar no céu para sempre. Jesus está voltando para completar a sua obra, que começou na eternidade e vai se completar na consumação dos séculos. Jesus, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Judá, o descendente de Davi, está voltando para essa terra para sentar no trono em Jerusalém, e ele vai governar o mundo. Nesse dia, Mateus 25 foi citado aqui, ele vai sentar no trono em Jerusalém, e os governantes das nações vão até ele e vão entregar o governo das nações para Jesus. Nesse dia, Isaías 2 diz que todas as leis do mundo serão abolidas. Sabe a Constituição brasileira? Abolida. Constituição americana, as leis da ONU, porque de Sião sairá a sua lei. E só vai ter uma lei que vai governar as nações: a palavra profética. Você está comigo? E a Bíblia diz que nós seremos os sacerdotes do reino de Jesus, e nós vamos governar as nações com Ele, corregentes do mundo com Jesus. Quem está animado aqui para Jesus voltar? Só uma pausa. Se você vai reinar e governar as nações, você vai governar baseado em que lei? Qual lei você vai usar para governar as nações? Quem quer governar as nações? Ninguém mais quer? Quem quer? Como é que você quer governar se você não sabe nem o que está escrito aqui? Fecha o parênteses, vamos continuar. Aí, Jesus vai voltar, vai sentar no trono. As nações virão até Ele. E aí vai se cumprir o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2. E todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus, Yeshua, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está voltando, queridos. E nessa noite eu quero falar de um processo que Deus está propondo para o Brasil e para as nações.
algo que nós precisamos nos inteirar, nós precisamos o que eu quero falar aqui hoje, eu acredito que o Espírito está trazendo um senso de urgência para nós. Eu quero ler uma profecia que é crucial para a volta de Jesus. Em Romanos 11, abre comigo. Eu sei que esse ministério ensina muito sobre a restauração da igreja e o propósito de Israel. Mas eu quero começar lendo Romanos 11 como um ponto de partida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Jesus pode voltar a qualquer momento? Sim ou não? Não. Jesus não pode voltar a qualquer momento, porque Ele estabeleceu cumprimentos para que Ele voltasse. Então, se Ele estabeleceu profecias que precisam se cumprir, Jesus não pode voltar agora, se Ele quiser. Porque Ele estabeleceu na sua palavra eventos, propósitos, cumprimentos, que precisam acontecer antes que Ele venha. Então, eu vim aqui para dizer, pare de esperar Jesus voltar. E vamos começar a trabalhar para que Ele volte. Quantos querem que Ele volte? Quantos querem trabalhar por isso? Então vamos lá, terminando a introdução, vamos para a palavra. Romanos 11. Abriu aí? Romanos 11 é um cumprimento, é um dos cumprimentos que precisam acontecer para que Jesus venha. Jesus não vai estabelecer o reino dele na terra antes de se cumprir isso aqui, Romanos 11. Isso aqui é um pré-requisito para a vinda do reino de Jesus para a terra. Então vamos começar do 1. Paulo diz assim: pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Está falando de Israel. Ele está escrevendo isso para os romanos, para os gentios. Então ele está escrevendo isso para a gente, tudo bem? Para os gentios. Por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Por que tu acha que Paulo está falando aqui sobre, levantou essa bola aqui, sobre a rejeição de Israel? Porque nessa época já se levantava uma questão antissemita, dizendo que porque Israel rejeitou Jesus como Messias, ele quebrou a aliança com Deus e Deus rejeitou Israel. Quem já ouviu essa expressão? Nós somos o Israel de Deus. Quem já ouviu isso? Que a igreja é o Israel de Deus. Então, essa é uma expressão que é totalmente contrária às Escrituras. Porque quando você diz que a igreja é o Israel de Deus, o que você está dizendo na prática? Que Deus rejeitou Israel e a igreja entrou no lugar. Mas o que Paulo está falando aqui? Deus rejeitou Israel? Sim ou não? Sim ou não? Não, de modo nenhum, porque eu sou israelita, pô. Paulo está dizendo, cara, olha aqui, ó, quem está ensinando vocês é israelita, eu sou benjamita, pô. 2, Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas e destruíram os seus altares, só fiquei eu, procuraram tirar a minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. O que Paulo está dizendo? Que o povo pode ter pecado, mas ainda no povo de Israel havia um remanescente. Repita comigo, remanescente. Paulo está dizendo que ele era um remanescente. Agora, olha que doideira. Vamos para o 7. Estamos juntos? 7. E então, o que Israel está buscando? Isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram o quê? Foram o quê? Foram endurecidos. 8. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. 10. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhe encurves sempre as costas.
olha para mim aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. O povo de Israel, havia uma profecia que o descendente de Davi ia vir e governar, ia sentar no trono em Jerusalém e ia governar o mundo. Tudo bem? Se Israel tivesse recebido a Jesus, o que ia acontecer? Você já pensou nisso? Jesus ia sentar no trono e ia fazer o quê? Ia governar sobre as nações da terra. Mas o que Paulo diz que aconteceu com o povo? No versículo 7, na última parte, diz que eles foram endurecidos. Tempo. A pergunta é: Israel não recebeu a Jesus porque ele não quis? Ou porque Deus endureceu o coração deles para que eles não recebessem? Vamos ler o 8 de novo. Mas está escrito, até o dia de hoje, Deus lhe deu, quem deu? Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para... Deixa eu dizer uma coisa para você, se Israel tivesse recebido a Jesus como Messias, nenhuma pessoa aqui nessa sala faria parte do seu reino. A pergunta é, por que Deus endureceu o povo de Israel para que Israel não recebesse a Jesus? Para que todos nós aqui pudéssemos participar do seu reino. Deus, escuta, Deus te amou tanto que Ele endureceu o seu povo escolhido para que você pudesse entrar na promessa. Escuta, os teólogos dizem, Israel rejeitou Jesus e por isso Deus rejeitou Israel. Isso é heresia. Israel não rejeitou Jesus, foi Deus que endureceu Israel. E nós não entramos nos lugares de Israel. Efésios capítulo 2 diz que nós que estávamos longe, por causa do sangue de Jesus, nós fomos aproximados e dos dois povos Ele fez um só corpo, uma família e uma casa espiritual. E aí ele termina em Efésios 2 dizendo, e essa casa espiritual, o remanescente de Israel e os gentios são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está muito rápido? Está tudo bem? Aleluia! Então quando você vê o filme do Mel Gibson lá, e você vê os judeus rejeitando a Jesus, e você fica com raiva, bom, mas o judeu safado. Você precisa lembrar que o judeu, Israel, não rejeitou a Jesus porque eles eram maus. Foi o próprio Deus que endureceu Israel, porque ainda não era o tempo deles receberem o Messias como rei. Por quê? Porque as nações precisavam ser compradas para esse reino. Brasil, se Israel não tivesse sido endurecido, nós não faríamos parte desse reino. Mas agora, porque Deus endureceu Israel, o Brasil faz parte do reino de Jesus. E nesses dias Ele está levantando os seus sacerdotes na nação brasileira, que estão trabalhando e se preparando para a vinda do reino dEle. Tudo bem? Vamos seguir. 11 agora. Você está lendo aí? Está com a Bíblia aberta? Beleza. 11. Então pergunto, Paulo. Paulo é um ninja. Paulo falando sobre Israel. Será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Agora presta atenção nisso. Risca a sua Bíblia nisso aí. Se pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para provocar ciúme em Israel, Deus está levantando a igreja no Brasil para ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Israel vai olhar para cá e vai ver uma igreja que abraçou o Messias Santo, o descendente de Davi, e vai ter ciúmes do Brasil.
Israel vai olhar e vai falar: eu quero ser igual a vocês. Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é teu, porque Paulo disse aqui e a gente acredita no que está escrito. Agora o 12. Está com a caneta para rabiscar aí? Mas se a transgressão deles, ou seja, se o fato de Israel ter rejeitado Jesus significa riqueza para nós, para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Repita comigo. Está chegando o tempo. Ah, você tem que repetir com fé. Vamos lá. Está chegando o tempo da plenitude de Israel. Agora pensa comigo. Se o tropeço de Israel nos trouxe salvação e glória, tu imagina quando chegar a plenitude de Israel. Imagina o que vai ser Israel para as nações. Aleluia. Você está comigo aí? 25 agora. Vamos para a profecia. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério. Aqui é profético, né? Tem mistério. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejam arrogantes. O endurecimento é para sempre. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue o quê? Plenitude de quem? Dos gentios. Vem comigo. Israel vai chegar à plenitude, sim ou não? Mas antes de chegar à plenitude de Israel, o que precisa acontecer? A plenitude de quem? Dos gentios. 26. Então todo Israel será salvo. Como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó a sua impiedade. Deixa eu perguntar uma coisa: Israel vai ser salvo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando que Israel vai ser salvo? Zacarias 12 mostra. No dia que Jesus voltar, a Bíblia diz que eles olharão para Ele. E o Espírito de graça e súplicas vai cair sobre a nação de Israel. E os olhos deles vão se voltar para Jesus. E olharão para Ele e chorarão. Como aqueles que choram pelo unigênito. Olharão para aquele que foi transpassado. O que vai acontecer? Que todo Israel será salvo. Quem sabe o que significa a palavra todo no grego? Quem é bom em grego aí? A palavra todo no grego significa todo. Então o que é todo Israel será salvo? Todo. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai salvar a nação inteira. Quantos querem ver esse dia? Quantos querem ver a plenitude de Israel? Quantos querem ver a vinda de Jesus? Quantos querem ver Israel sendo luz para as nações? Quem quer ver Jesus sentado no trono na terra? Quem quer esse dia? Jesus pode voltar amanhã? Não. Por que não? Porque antes de Israel ser salvo, o que tem que acontecer? Os gentios precisam chegar à sua plenitude. Então por que Jesus não voltou ainda? A culpa é de Israel? A culpa é de quem? A culpa é nossa. Ano passado, um judeu, um apóstolo judeu, chamado Asher Entreita, ele esteve no Rio de Janeiro com a gente. Ele teve esse ano, foi ano retrasado que ele teve no Rio, é que eu já estou confuso com o ano. E agora em dezembro do ano passado ele teve em BH. E eu lembro que ano retrasado ele teve no Rio, um judeu, um apóstolo. Ele mora em Jerusalém e ele chegou para a gente e falou assim: por favor, nós precisamos da ajuda de vocês. Ele falou: em Jerusalém nós estamos orando pelo Brasil. Nós oramos pelo Brasil toda semana e pedimos que o Espírito seja derramado sobre o Brasil, porque nós precisamos do Brasil. Por quê? Porque Israel não vai ser salvo se os gentios não chegarem à sua plenitude. Então, por favor, nós imploramos, vocês precisam acordar, vocês precisam chegar à plenitude de vocês. Por quê? Porque para que a salvação venha a nós, vocês vão ter que se posicionar. Então, por favor, acorda.
Maluco. Saca, jogou, tocou a bola? Tocou a bola está contigo aí agora. Nós temos uma responsabilidade nesses dias. Nós temos que trazer Jesus de volta, querido. Nós precisamos chegar à plenitude. Nós precisamos sair do parquinho. E nós precisamos nos tornar a igreja de Jesus Cristo. Você está comigo? Então, Fábio, o que é a plenitude? Então, agora vamos falar sobre isso. Vamos para Efésios 4. E que o Senhor nos ajude. E que os evangélicos não se desviem. E que ninguém que está assistindo no YouTube fique com raiva. Efésios 4. Você abriu? Todo mundo abriu? Efésios 4, Paulo fala sobre a estrutura da igreja. Efésios 4, ele fala sobre a estrutura sacerdotal da igreja. Ele fala sobre como a igreja é edificada apostolicamente, profeticamente. Ele fala sobre como os santos, os ministérios, eles se relacionam para a edificação do corpo de Cristo. E Efésios 4 fala sobre o processo que nós vamos chegar a essa plenitude. Então vamos ler do 7. Diz assim: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Repita comigo, dom de Cristo. Paulo é o ninja que vai ensinar sobre dons. Paulo é um especialista. Em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ensina sobre os dons do Espírito. Então, quais são os dons do Espírito? Quem lembra? Vocês falam aqui, gente? Então vai, dom de língua, interpretação de língua, fé, profecia, dom de cura, mais qual? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Não, temor não é um dom do Espírito. Temor é um dos 7 Espíritos de Deus. Dom da fé, operação de milagres. Então esses são os dons do Espírito. E esses dons do Espírito, Paulo diz em Coríntios 14, que os dons precisam ser buscados. Então todo mundo precisa buscar os dons. Está comigo? Olha para alguém e diga: você precisa buscar os dons espirituais. Aleluia. Ok. Porque os dons espirituais são dons de serviço, onde você serve o próximo. Só uma pausa, só um parênteses aqui, ó. Qual que é o dom mais buscado no movimento carismático no Brasil? Dom de quê? De línguas. Por que esse é o dom mais buscado? Tempo. Porque o dom de língua é o único dom que edifica a si mesmo. Então, se eu já tenho o dom que edifica a si mesmo, então para que eu vou buscar o outro dom que edifica o próximo? Isso mostra o quanto nós somos uma igreja evangélica idólatra no Brasil, que só pensa em si mesmo. Nós precisamos buscar os dons, querido. Nós precisamos buscar o dom de profecia, o dom de cura, o dom de discernimento espiritual. Nós precisamos buscar os dons que são ferramentas do Espírito para que nós possamos servir o próximo. Ah, mas eu oro em línguas. Beleza. Agora vamos aprofundar. Tudo bem? Fecha parênteses. Aí Paulo, em Efésios 2, ele vai falar que a salvação é o dom de Deus. Então, em Coríntios 12, ele fala sobre os dons do Espírito, que precisam ser buscados pela igreja. Efésios 2, ele fala que a salvação é o dom de Deus. Isso não vem de nós, vem de Deus. Nós é o dom que recebemos pela graça por meio da fé. Então existe o dom do Espírito e o dom de Deus. E aqui em Efésios 4, Paulo fala sobre os dons de Cristo. Repita comigo, dons de Cristo. Então vamos seguir, versículo 8. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons
aos homens. Quem deu dons aos homens? Cristo. Está falando aqui do dom do Espírito? Do dom de Deus? Está falando do dom de quem? De Cristo. Então, o que são os dons de Cristo? Efésios, no versículo 11, Paulo vai explicar. Quais são os dons de Cristo? Ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Com que objetivo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Olha para mim todo mundo aqui agora. Quais são os dons de Cristo? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Beleza? Só que, segundo eu creio, o dom de Cristo não é algo que eu recebo, mas sim algo que eu sou. Exemplo. O Senhor não olhou para o Dinho e falou assim: vou te dar o dom de mestre. E aí ele recebeu o dom de mestre. Recebe. Aí ele recebeu. Não. Não é que ele recebeu o dom de mestre. Ele é o dom. A palavra dom no grego significa presente. Então, não é que o Dinho recebeu o presente do dom de mestre. Não. O Dinho, ele é o presente. Então, os dons não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou. Ele deu dons aos homens. E quem são os dons? São homens e mulheres dons. Ele deu o Dinho de presente para essa igreja. Ele é o presente. Quem entendeu isso? Então, o Senhor deu dons. E quem são os dons? São homens e mulheres que Ele deu de presente. E uns são apóstolos, outros são profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eles são presentes do Senhor para a igreja. E precisam ser honrados por isso. Quantos são gratos pela vida desse homem? Porque ele é um presente para esse lugar. Foi o Senhor que deu ele de presente. Ele não precisava estar aqui. Ele tinha uma vida profissional, ele tinha sua profissão, ele tinha suas finanças. Ele não está aqui por causa de dinheiro, por causa de... Ele está aqui porque ele não tem opção. Ele não está aqui porque ele quis, ele está aqui porque ele não tem opção. Porque ele é escravo de Cristo. E Cristo olhou para ele e deu ele de presente para essa igreja. E mesmo se ele quiser ir embora, ele não pode, porque ele não tem querer. Mas eu não sei. Então o problema é seu. Mas o Senhor quis dar ele para esse lugar. Mas eu não gosto, então vai para outro. Então os 5 ministérios são pessoas que Ele dá de presente para lugares. Esses são os dons de Cristo. Beleza? Agora, vamos avançar. Qual o objetivo dos dons de Cristo? Qual o objetivo dos 5 ministérios? Versículo 12. O objetivo dos 5 ministérios é capacitar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Todo mundo olha para mim. Qual que é a função de um pastor? Primária. Acabou, ninguém mais fala aqui. Qual que é a função de um pastor, gente? Não, então, não é apacentar e não é cuidar. Não é pastorear. Vamos ler de novo? 12. Qual o objetivo dos 5 ministérios? Preparar os santos para a obra do
Ministério. Vamos de novo. Qual é a principal função de um profeta? Preparar. E a função de um mestre? Preparar os santos. E de um evangelista? Ah, não, evangelista é evangelizar. A função de um evangelista primária é preparar os santos. Então vem comigo. O que define um profeta? Qual a diferença de um profeta e de alguém que tem dom de profecia? Essa pergunta é boa, né? É simples. Quem tem dom de profecia, profetiza. Quem é um profeta, treina os santos para que todos profetizem. Então, se alguém profetiza muito, tem muita profecia, ele profetiza para todo lado, e ele profetiza, e aí ele profetiza, e vê anjo, vê tudo. Mas ninguém ao redor dele está sendo capacitado. Esse cara não é um profeta, ele só tem o dom de profetizar. Mas se ele está treinando pessoas para que eles entrem no profético, então esse cara é um dom de Cristo. Como é que você sabe se o cara tem se ele é o dom de mestre? Não é se ele ensina, porque todos os ministérios ensinam. É se ele capacita um ambiente para que todos mergulhem no ensino das Escrituras, onde todos são habilitados para ensinar. Amém? Você está comigo? Agora vamos lá. E um pastor? O que faz um pastor? Prepara os santos para que todos possam ser pastorais. Aleluia! Ninguém quer ser pastoral agora. Alguém falou, tenha misericórdia de mim. Deixa eu dizer uma coisa. Um pastor, a função de um pastor não é ser babá de crente. Que os pastores digam aleluia. Tem gente que acha que gabinete pastoral é de vamp de psicólogo. Que você marca uma data e vai lá vomitar os seus problemas. Vou contar um segredo para você. Se você ficar mais de 10 minutos falando da sua vida para o pastor, ele não está prestando mais atenção no que você está falando. Ele está pensando na vida, na conta, ele tá torcendo para você parar de falar. Porque a função de um pastor não é sentar para te ouvir. Pastor não é babá de crente, querido. Pastor, ele tem uma função, ser um técnico. Alguém que treina os santos para o jogo. Aleluia. E um evangelista, o que ele faz? Xaracatá. Quem entendeu a piada? É um cara que vai chegar aqui e é um cara que vai evangelizar? Não, é um cara que vai chegar aqui em cima e ele vai colocar fogo em todo mundo aqui e todo mundo vai querer sair daqui ganhando o mundo. Esse é um evangelista. É alguém que traz fogo, incendeia a igreja para que a igreja se torne uma igreja evangelística. Xaracatá. Quem está comigo? Aleluia. E o que faz um apóstolo? É alguém que tem um anel de ouro, um carro importado, tem um jatinho e faz caravana para Israel. Nada contra. Inclusive, se quiser me levar, eu estou aí. Não. Falar nisso, até eu quero fazer uma caravana. Um apóstolo é uma pessoa que acessa lugares com o evangelho de Deus, coloca os fundamentos de Cristo e coloca pessoas nos seus lugares para que a igreja de Cristo seja edificada. Ele coloca pessoas nos lugares certos. Esqueci algum? Não, né? Falei todos? Então, qual que é a função dos 5 ministérios? É serem técnicos. Repita comigo, técnicos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta técnica agora para os técnicos. Quem gosta de futebol aqui? Onde estão os homens de Deus cheios do Espírito Santo que torcem pelo Flamengo aqui? Pô, cadê, mano? Foi muito fraco isso aí, mano. Palmeiras não tem mundial, então você... Não, para. Antes de 60 nem conta. Vamos lá, gente. O que tem mais no Campeonato Brasileiro? Mais jogador ou mais técnico? Jogador. Quem faz o gol?
Jogador. Quem levanta a taça? Jogador. Quem que o cara corre no final para entrevistar? Jogador. Quem que ganha mais? Quem é mais famoso? Quem é mais importante? Jogador. Agora, quando dá tudo errado, quem é o primeiro a ser mandado embora? O técnico. Então, quem é mais importante? O técnico ou o jogador? O jogador. Quem é que joga? Quem que vai para o campo? Jogador. Técnico vai para o campo? Tirando o Zico, né? Que nunca mais ninguém fez isso, né? Lembra do Kashima? O cara era técnico e jogador ao mesmo tempo. Ele era técnico e entrava, fazia o gol, saía, mas só o Zico. Tirando o Zico. Deixa eu explicar uma coisa para você. Técnico não joga. Técnico treina. Técnico treina, posiciona, e quando o jogo começa, ele fica gritando lá de fora: vamos, vamos, vamos. Escuta. Os jogadores são os santos, é a igreja. Os técnicos são os 5 ministérios. E a plateia é o mundo. A função dos 5 ministérios não é jogar. A função dos 5 ministérios é capacitar. E sentar e assistir os santos jogarem. E ter prazer em ver os santos levantando a taça e ganhando mais do que eles. Você está comigo? Então vamos lá, vamos ler o 12 de novo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Você está aí? Vamos ler. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do... Quem é que vai fazer a obra do ministério? Ninguém quer falar. Quem que vai fazer a obra? É o pastor? Quem é? Então quem são os obreiros? Todos. Eu não gostei dessa igreja não, eu vou para outra. Essa tem que fazer alguma coisa. Como eu falei de manhã, se você está envolvido na obra de Deus, buscando o benefício próprio, você é um idólatra. Logo você não é um sacerdote, logo você não faz parte do reino. Não existe pessoas que vão participar do reino sem serem sacerdotes. Apenas os ministros, os obreiros, fazem parte do reino de Jesus. Se você veio aqui para assistir culto, eu quero te dizer que provavelmente você vai para o inferno. Se você não se converter e se arrepender. E se tornar um obreiro. Um participante da obra de Jesus. Como foi pregado aqui semana passada. Os construtores como Noé. Nos dias de Noé tinham 2 tipos de pessoa. Noé e sua família e o resto. O que Noé e sua família faziam? Construir a arca. Eles estavam edificando a obra de Deus. E o que o resto estava fazendo? Vivendo a sua própria vida. Quem foi salvo? E o resto? Morreu. Você quer ser salvo ou quer morrer? Então, querido, para de assistir e começa a se envolver na obra do ministério. O que eu tenho que fazer? Dar testemunho de Jesus com a sua vida. Servir pessoas, servir a Deus. Submeter a essa palavra. Fazer parte da comunhão dos santos. Você está comigo? Beleza, vamos lá. 12, já li o 12 30 vezes. Vou ler 31. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Quem vai fazer a obra do ministério? Os santos. E qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Quem lembra quando Jesus disse: as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua... Quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando que não tinha lugar para dormir, não, gente. Jesus estava falando que não tinha um corpo edificado para que o cabeça pudesse repousar. Quando que Jesus vai voltar? Quando tiver um corpo edificado. Por quê? Porque Jesus não é pedófilo. Jesus não vai vir se casar com uma criança imatura. Ele vai vir se casar com uma esposa madura. Amém? Então, por que Jesus não voltou ainda?
que foi, querida? Abre o coração comigo. Ela não consegue, ela entrou em estado de unção do riso. Por que Jesus não voltou ainda? Porque não tem um corpo edificado. Por que não tem um corpo edificado? Porque os santos não estão cumprindo a obra do ministério. Por que os santos não estão cumprindo a obra do ministério? Por quê? Porque os treinadores, os dons de Cristo, não estão cumprindo o seu papel. Então nós precisamos no Brasil, urgente, de uma restauração apostólica e profética. Amém? Onde cada um vai ter que entender o seu lugar de serviço. Os santos vão ter que entender o seu lugar de serviço. E os dons de Cristo vão ter que entender o seu lugar de serviço. E ninguém mais vai poder fugir da edificação da arca. Ah, mas a arca. A arca tem bicho? Tem. A arca é úmida? É úmida. A arca tem gritaria? Gritaria. Imagina aqueles bichos gritando. Tem gente que acha que os bichos estavam dormindo. Sei não, hein? Sei que estava dormindo, não. Imagina aquele fedor de bicho lá dentro. Tudo úmido. Um fedor de bicho. Não era bom lá dentro? Não era, não. A arca tem todo tipo de bicho, gente. Sabia disso? Tem jumento. Tem burro. Tem cavalo. Tem galinha. Tem até veado. Na arca tem todo tipo de bicho, mas sai da arca. O que tinha fora da arca? Morte. Querido, ou você se converte e começa a participar da obra, ou você vai para o inferno. Ah, mas eu só quero assistir culto. Parabéns, o inferno está à tua porta. Mas eu quero ser um idólatra, eu só quero ser abençoado. Então, faz o seguinte, querido, já vai para o inferno direto, já. O que você está fazendo aqui? Vai para a zoada. Se você quer ficar aqui e não quer fazer parte da obra, você está no lugar errado. Aleluia. O Espírito está nos chamando, os santos e os ministérios, a cada um entender o seu lugar de serviço. Eu abençoo esse lugar para que nenhum pastor nunca mais faça a obra dos santos. Para que nenhum pastor, nenhum líder aqui faça a obra que o santo tem que fazer. Amém? Ah, caiu um demônio, chama o pastor. Chama não, querido. Tu se vira com o demônio é seu, você viu primeiro. Ah, mas fulano ficou doente. Pastor, vamos lá orar na casa. Não vou não. Vai lá você e ora. Você é um santo, querido. Ah, mas tem que ir no hospital lá orar para fulano. Você vai lá orar. Você tem um espírito. Pastor, fulano da minha prima, da minha vizinha, morreu. Você pode ir lá fazer uma oração no velório? Não vou não. Mas por quê? Porque você não tem tempo? Não, eu tenho tempo. Mas você vai? Não vou não. Por quê? Porque você que vai lá e você vai orar. Você tem o Espírito Santo, você é um sacerdote. Aleluia! Aí o cara tem um filho. Já falei isso aqui? Já, né? Já, né? Não? O cara tem um filho. Aí o cara traz o filho. Aí na hora de consagrar o filho para o Senhor, ele entrega para o pastor. Ah, querido, nem para consagrar o teu filho você serve. O filho é de quem? É teu. Tu que fez, querido. Então quem que ora por ele, consagra a Deus é você, não é o pastor não, querido. Silêncio ficou, né? Eu oro para que nenhum santo aqui viva imergido na letargia, para que todos possam entender o espírito dos últimos dias. Porque os últimos dias são como os dias de Noé. Estamos no tempo de edificação, a edificação da arca de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Amém? Você está comigo? A restauração dos 5 ministérios não tem a ver com levantar pessoas, tem a ver com pessoas descerem para servir. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que tem? Eu já fiz essa pergunta, eu acho. O que tem mais no Brasil? Jogador ou técnico? Jogador, sim ou não?
Então por que toda vez que alguém fala de 5 ministérios, você pergunta, qual deles eu sou? O que tem mais na igreja? 5 ministérios ou santos? Santos. Todo mundo aqui vai ser um dos 5 ministérios? Não. Tem pouca gente aqui nessa sala que é no dom de Cristo, gente. Por quê? Porque nós precisamos de jogadores. Nós precisamos de sacerdotes. Nós precisamos de poucos técnicos. Mas nós precisamos de muitos construtores. Aleluia. Vamos seguir. Agora vamos sair do 12. A gente consegue. 13. Então eu vou ler o 12 de novo, só a última, hein? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do varão perfeito, e a medida da estatura da o quê? Da plenitude de Cristo. Quantos querem que a igreja do Brasil chegue à sua plenitude? Quantos querem que a igreja chegue à sua plenitude? Como que nós vamos chegar à plenitude? Vamos recapitular tudo? Para Jesus sentar no trono, Israel precisa ser salvo. Sim ou não? Mas para Israel precisa ser salvo, o que precisa acontecer? Os gentios precisam chegar à sua... Agora, o que precisa acontecer para os gentios chegar à sua plenitude? A restauração da fundamentação da igreja de Jesus. Os 5 ministérios vão ter que ser restaurados. Ah, mas eu não concordo com o apostólico, o problema é teu. Ninguém te perguntou nada. Porque está escrito que ele deu uns para apóstolos até que chegue à plenitude. Se estamos na plenitude? Então existe apóstolos hoje? Lógico que existem. Não. É até que. Mas tem profeta hoje? Por que tem? Porque é até que. A minha oração é que nesse lugar, o espírito da profecia caia aqui nesse lugar. Para que as pedras sejam posicionadas. Para que cada treinador aqui saiba o seu lugar. Para que cada treinador, cada dom de Cristo aqui saiba que você não tem opção de não escolher. Você não tem opção de negar. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser um dom para a igreja. A minha oração é que cada crente em Jesus, cada mulher aqui, cada homem, cada empresário, cada professor, cada adolescente, cada jovem, cada mãe de família entenda que você foi chamado para uma função sacerdotal. E nós estamos nos unindo nesses dias para uma coisa, para a obra do ministério. Já viu isso? Mas você tem um chamado para a obra do ministério? Então, tenho. Assim como todo mundo aqui que é nascido de novo tem um chamado para a obra do ministério. A minha oração é que todos nós possamos entender que nós não temos opção. Nós não temos escolha. O Espírito está soprando sobre o Brasil, está levantando a sua igreja, os seus sacerdotes. Por quê? Porque o corpo precisa ser levantado nessa nação. Porque o Brasil precisa chegar à sua plenitude. O Senhor está conectando o Brasil com Israel como nunca antes. O Brasil vai ser uma ponte missionária para o Oriente. O Senhor está levantando uma ponte na Espanha, na Europa. Lugares da Europa onde Deus levanta bases missionárias, que vão ser pontes. E nós estamos preparando uma geração de treinadores e santos, que vão ser enviados para o Oriente para ser testemunha de Jesus. Nesses dias, jovens estão sendo preparados na igreja brasileira para morrerem e derramar o seu sangue no Oriente. Eu estou falando da volta de Jesus. Eu estou falando de uma igreja brasileira que está se preparando para fazer parte da grande comissão que vai abalar o mundo.
Uma igreja brasileira que vai enviar dinheiro para Jerusalém na grande tribulação. Uma igreja brasileira que vai erguer as suas mãos e interceder pelos santos perseguidos no Oriente. E o Senhor está nos chamando agora para sairmos do lugar da letargia, sairmos do lugar da idolatria e possamos entender que todos nós aqui somos chamados para a obra, cada um na sua medida, cada um na sua função, mas todos nós somos aqui como recipientes da obra do Espírito. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Ele quer usar todas as pessoas nessa sala. Que a igreja de Campo Grande, nesses dias, possa buscar um reposicionamento, porque Ele está nos levando à plenitude. Ele vai nos levar à plenitude. Amém? Amém.